E aí, galera? Bem, agora a gente vai falar do último módulo, né, da frente B da apostila 4, que é esse módulo aí de Nova República, esse processo de redemocratização do Brasil, que ocorre justamente em 85, e se inicia em 85. Bem, a gente viu, né, lá no final do regime militar que o Congresso Nacional não aprovou a emenda constitucional Dante de Oliveira, né, em 84, e isso estabeleceu, inclusive, que em janeiro de 1985 nós teríamos eleição para presidente, sim, mas essas eleições seriam indiretas. Ou seja, o Congresso Nacional iria escolher o presidente da República, o primeiro presidente da República civil, depois de 21 anos de ditadura no Brasil. Tá? Bem, existiam duas chapas, né? Uma encabeçada pelo Tancredo Neves, que, de certa forma, ele personificava, né, esse processo de redemocratização. Ele que foi um dos líderes do movimento Diretas Já, ele, né, ele era realmente aquele político que é, representava melhor esse processo de redemocratização. E o Paulo Maluf, que inclusive era preferido dos próprios militares. Né? As eleições ocorrem dia 15 de janeiro e o Tancredo Neves ganha. Né? Ganha, mas infelizmente não leva porque ele estava com câncer, né? Foi operado após as eleições, não se restabeleceu, ele inclusive era idoso já, né? Acabou morrendo em abril de 85 e quem assume o cargo de presidente foi o vice dele, né? O Zé Sarney. Bem, o Sarney, que durante o regime militar tinha sim relação com os militares, né? Isso de certa forma acaba cumprindo, né, com aquele desejo do Geisel, né, de fazer uma abertura democrática que fosse lenta, gradual e segura, né? Porque realmente deixou o Brasil nas mãos de um político que agradava mesmo os militares. Bem, esse governo do Sarney, então, se inicia, né, com alguns desafios. E eu falo para vocês. O primeiro deles era justamente consolidar essa democracia. Né? O Brasil viveu 21 anos de uma ditadura, tinha que mostrar para o mundo e para o seu próprio povo que estava firme esse processo de redemocratização. Outra coisa é conter a inflação galopante, né? Essa inflação gigantesca que crescia desde lá do período do Geisel mesmo, e principalmente no governo do Figueiredo, atingiu níveis bastante altos. Outra coisa é equacionar aí o déficit público. Né? O Brasil ele gastava mais do que arrecadava em impostos, então outro desafio grande era conter esses gastos aí do Estado, o déficit público. Bem, para tentar solucionar o problema da economia, da inflação, Sarney, ele ao longo do seu governo, né, dos 4 anos de governo Sarney, ele, quatro não, né, foi de janeiro de 85, no final das contas, né, até 89, enfim, façam as contas. É, ele 5 anos, né, entre 4 e 5 anos, ele criou aí 4 planos econômicos. Né? Todos deram errado, nenhum deles teve sucesso. E o que acontece? Começa com o plano cruzado. Né? O plano cruzado ele se inicia em março de 1986 e é basicamente o seguinte: congelamento de preços e produtos, né? Assim, congelamento de preços de produtos e serviços. É o tabelamento de preços no Brasil. Né? Como que foi criado isso? O Sarney, através da Sunab, criava uma tabela onde que o preço de tudo, né, no mercado se encontrava nessa tabela da Sunab.
E aí ele cria a figura, né, dos fiscais do Sarney, que eram voluntários, né, assim, pessoas da sociedade civil, que ganhavam essa tabela. Essas tabelas eram distribuídas gratuitamente em supermercados, por exemplo. E aí a pessoa ia lá, né, averiguando se os preços que estavam sendo praticados, né, no comércio não estavam condizentes com o que existia na tabela criada pelo governo. Se tivesse acima, né, do preço, a pessoa ligaria para a SUNAB, fazia uma denúncia, o comércio ia ser multado e, se tivesse reincidência, podia até ser fechado. Tá? Foi assim, então, que o Sarney tentou controlar a inflação. Só que essa medida aí do Plano Cruzado, ela acabou criando uma crise de abastecimento no Brasil, né? E essa crise de abastecimento, ela gerou uma insatisfação da própria população. A população brasileira, ela começou a cobrar o presidente Sarney para acabar com o Plano Cruzado. E aí, então, o Sarney, né, bota um fim ao Plano Cruzado, né, pouco mais de 7 meses depois que ele foi criado, e lança o Plano Cruzado 2, que é basicamente, né, o descongelamento dos preços. Então, se o Plano Cruzado, a principal característica, né, é o congelamento dos preços de produtos e serviços, o Plano Cruzado 2 é o contrário, né, o descongelamento. E a partir do descongelamento, a inflação ela cresceu toda de uma vez só. Inclusive, a partir daí, ela se encontrou num patamar de superinflação, né, de hiperinflação. Bem, para tentar conter essa inflação altíssima, ele lança, em junho de 87, o Plano Bresser. E o Plano Bresser é basicamente o congelamento de novo, mas aí por um período de apenas 2 meses, 60 dias. Tá? Essas medidas ortodoxas, elas não têm uma efetividade, essa é a verdade. Isso não consegue estancar aí o problema da hiperinflação. Em 89, ele tenta o seu último plano econômico, o Plano Verão, que corta 3 zeros, né, assim, da moeda brasileira, né? A partir daí, então, cruzado, inclusive, chama Cruzado Novo, né? Se lembrando que a moeda muda de nome lá em 86. Né? E aí, o Cruzado Novo, ele, em relação ao cruzado, tem a diferença aí do corte de 3 zeros. Então, por exemplo, uma moeda de 1.000, existia moeda de 1.000. Assim, moeda de 1.000, ela viraria uma moeda de 1. Uma moeda de 10.000, existia moeda de 10.000. Né? Uma nota, moeda não, uma nota, que eu falo. Né? Uma nota de 10.000 virava uma nota de 10. Uma nota de 100.000, que tinha nota de 100.000. Né? Pra vocês terem uma ideia, a desvalorização do dinheiro era tanto que tinha uma nota de 100.000. A nota de 100.000 virava uma nota de 100. Então, um corte de 3 zeros, que é, né, uma atitude bastante paliativa mesmo para tentar conter a inflação. Congelamento dos preços de novo e corte de gastos públicos. Esse é o Plano Verão. Né? Corte de gastos públicos é para conter mesmo o déficit público, como eu disse para vocês, era alto desde a época lá do crescimento da dívida externa, né, no PND do MEDES. Outro fator importante aí é a Constituição de 1988. Né? O Brasil precisava de uma Constituição democrática. Né? Não dava para governar uma república democrática, liberal, por meio de uma Constituição autoritária, centralizadora, como a Constituição de 1967. Então, tinha-se a necessidade de desenvolver uma Constituição para o Brasil, né, criar uma Constituição no Brasil, aprovar, promulgar, enfim. E isso foi feito a partir de 87. Né? Formou-se uma Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte ela lançou uma novidade, que são as emendas populares, que é o quê? Era a ideia de que o povo podia contribuir, né, com a criação de artigos para a nova Constituição. Então, Ulisses Guimarães, que, digamos assim, é o pai da Constituição de 1988, ele criou um endereço,
né, dentro do Congresso, no qual as pessoas mandavam cartas com ideias, né, de artigos para compor aí a Constituição. Né? Então, a ideia de que o povo participasse, né, da criação dessa nova Constituição, mostrando o caráter democrático dela, né? Enfim. Essa Constituição de 1988, ela teve uma influência muito grande da Constituição portuguesa, que foi desenvolvida no processo de redemocratização de Portugal após a Revolução dos Cravos, né? Então, a ideia era beber muito nessa fonte aí, né, da redemocratização de Portugal, que ocorre após a Revolução dos Cravos, e trazer para o Brasil essa experiência portuguesa da redemocratização. A Constituição ela ganhou um apelido, né, a Constituição Cidadã, justamente por quê? Porque ela reconhece os direitos de participação política do cidadão brasileiro. Né? E a gente pode ver isso até pelo próprio artigo 5, né? A ideia de democracia, isonomia, direitos civis, né? Assim, da criação de um Estado de Direito, né, no Brasil. Isso como resposta, né, ao período da ditadura, que foi um período de subtração mesmo dos direitos individuais do cidadão brasileiro. Bem, uma outra novidade da Constituição de 1988 é a inclusão dos analfabetos. Pela primeira vez na história do Brasil, uma Constituição ela vai dar direito aos analfabetos de votarem. Né? Lembrando que todas as outras constituições, né, do Brasil, elas não, né, garantiam esse direito aos iletrados, né, aos analfabetos. Outra coisa que é importante ser falada, né, que a Constituição de 1988 ela homenageia tanto a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, quanto a UNE, né, União Nacional dos Estudantes, porque essas duas instituições, né, ao longo das décadas, sempre lutaram pela democracia no Brasil. Né? Desde a época, inclusive, lá do Estado Novo, né? Tanto a OAB quanto a UNE, elas eram instituições, sim, que lutavam pela redemocratização, né? Enfim, pela democracia, né? Na época lá do Estado Novo, na época da ditadura. Então, essas duas instituições acabaram sendo homenageadas mesmo, né, pela Constituição de 1988. E ela estabelecia o seguinte, né, que os mandatos iam ser de 4 anos, né, sem reeleição, né, e que a primeira eleição direta para presidente da República, ou seja, né, a primeira vez que o povo brasileiro iria votar depois de décadas seria justamente no ano de 1989, no final do ano de 1989. Bem, as eleições presidenciais de 89, né, uma disputa bem acirrada, né, que acabou colocando frente a frente dois projetos muito diferentes. Né? Um projeto de característica, inclusive, neoliberal, do Fernando Collor de Mello, e um projeto mais ligado os trabalhadores, o direito dos trabalhadores, né? Uma característica mais social-democrata mesmo, que era um projeto do Lula, né? Do PT. Foi a primeira vez, inclusive, que o Lula concorreu à presidência da República, obviamente, né? Bem, Lula chegou no segundo turno, né? Mas a própria mídia fez uma campanha contra ele, né, de que ele representava aí esse fantasma do comunismo, e isso acabou surtindo efeitos. Né? A sociedade temeu, né, a eleição dele e votou no Collor. Collor se elegeu presidente da República. Collor, que era um presidente novo, né, assim, um homem novo para assumir a presidência da República, e ele apostou também, durante o período eleitoral, nessa imagem de homem novo, né? Que ele iria também modernizar o Brasil, porque ele era um homem novo. Né? E essa ideia de novo moderno, né, foi muito utilizada na campanha do Collor. A ideia também de ser um homem bonito, também que tinha, né, assim,
uma prática esportiva como hábito, né? Era sempre mostrado aí ele correndo, né? Fazendo o que na época se chamava de Cooper, né? Andando de jet ski, né? Um cara arrojado, né? E que isso tudo ia ser, de certa forma, digamos assim, incorporado pela política nacional, pela economia, né? No governo do Collor. Essas características pessoais dele iriam ser transplantadas, digamos assim, para o governo dele. Bem, mas não foi nada disso, né? Assim, essas promessas elas não passaram de promessas não cumpridas, porque o governo Collor, já no início, acabou dando um grande tiro no pé, que foi o Plano Collor. O Plano Collor tinha a intenção de conter essa inflação, também pagar de uma forma mais, assim, digamos, uma forma mais rápida a dívida externa. Lançou o Plano Collor em março de 1990, ou seja, 3 meses depois de assumir a presidência da República. E a principal característica desse Plano Collor é o confisco das poupanças acima de 50 mil cruzeiros. Tá? Bem, lembrando que aí ele volta a moeda para cruzeiros. E aí o que acontece? Isso vai causar uma queda na popularidade do presidente Collor, né? Por quê? Porque muita gente, na verdade, a grande maioria dos brasileiros nessa época utilizavam poupanças, né? Porque com a inflação muito grande, o dinheiro desvalorizava. A única forma de você manter um dinheiro guardado sem que ele desvalorizasse era na poupança. Ninguém usava conta corrente na época, justamente por conta da desvalorização, da inflação. Então, quando ele tirou esse dinheiro, ele simplesmente acabou, digamos assim, prejudicando principalmente a classe média, né? Principalmente a classe média. E isso fez com que, então, a popularidade dele, né, fosse, obviamente, manchada. Então, ele que, durante a campanha eleitoral, acabou construindo, né, a imagem de um homem moderno, de um homem arrojado, novo, né? Ele desconstruiu, desfez todo esse trabalho de propaganda, né, já nos primeiros meses do governo dele, né? Outra coisa, o Plano Collor tinha a questão do incentivo às importações, né, de abaixar as alíquotas de importação, principalmente de carros, né? E também a privatização de estatais, né? O Collor, na época, inclusive, deu uma declaração que os carros brasileiros eram uma carroça, e isso, então, digamos assim, explicava, né, a diminuição desses impostos de importação, né, para, digamos assim, trazer mais carros importados para o Brasil, para forçar as montadoras brasileiras a fabricar um produto de melhor qualidade, né, já que eles tinham que competir agora com o carro importado. Bem, a ideia dele era o seguinte, né? Primeiro, desmonetarizar a população brasileira para que diminuísse o consumo, logo diminuísse também a inflação. A ideia de que se as pessoas não compram, a inflação não tem como subir. Outra coisa, utilizar esse dinheiro aí das poupanças para pagar mais rápido a dívida externa. A ideia dele era depois restituir esses valores para a população, né? Bem, não deu certo, como eu disse para vocês, isso na verdade só estimulou o ódio do povo contra ele. Tanto é que, menos de um ano depois, né, em fevereiro de 91, ele já lançou o Plano Collor II, e aí mais ortodoxo, né, essa ideia de congelamento de preços de novo, né, imitando aí as ideias do Sarney. Bem, no plano internacional, muito importante, foi criado o Mercosul em 91. Isso mostra justamente o Brasil ingressando nessa época aí, essa fase da nova ordem mundial, né, dos blocos econômicos, assim, da globalização, né? Então, mostra mesmo esse lado neoliberal do governo Collor. E nesse ano mesmo, aí aparece um escândalo de corrupção que remonta, inclusive, o período
da própria campanha presidencial do Collor, né? O irmão dele, o Pedro Collor de Mello, ele vai botar a boca no trombone, né? E vai revelar um esquema de corrupção durante a campanha eleitoral, um esquema de caixa 2, que ficou conhecido como esquema PC Farias, porque o tesoureiro da campanha presidencial do Collor era o Paulo César Farias. Por isso que o esquema ficou conhecido como PC Farias, que tinha sido, de certa forma, orquestrado pelo PC Farias. E a Constituição de 88 é muito clara, né? Assim, caixa 2 em campanha eleitoral é impeachment. Então, a sociedade civil, estimulada inclusive pela Globo, né? A Globo ajudou o Collor a se eleger e ajudou ele a ser impeachmentado. Né? Por quê? Porque a Globo deu muita visibilidade a esse esquema PC Farias, conseguiu mobilizar a sociedade civil a organizar aí o chamado Fora Collor, né? O movimento dos caras pintadas também, que eram estudantes, jovens que pintavam suas caras de verde e amarelo, fazendo faixas aqui, verde e amarelo, iam para as ruas pedindo o impeachment, né? Que o Congresso abrisse um processo de impeachment contra o Collor. O Congresso ouviu as vozes das ruas, né? E então abriu-se, né, um processo de impeachment contra o Collor em 92. Ele viu que ele ia ser impeachmentado e, para não perder os direitos políticos, ele renuncia. Só que o Congresso não aceita a renúncia dele justamente porque queria impeachmentar ele. Ele foi impeachmentado e aí quem entrou no lugar dele foi justamente o Itamar Franco. Né? O Itamar Franco. Bem, galera, o Itamar Franco, ele vai pegar o Brasil em pandareco, né? O Brasil quebrado, né? Totalmente quebrado. E aí, então, o Itamar Franco escolhe, inclusive, para o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, um intelectual, né? Que tinha um trânsito muito grande dentro das universidades brasileiras, houve do Departamento de Economia da PUC do Rio a ideia do Plano Real, né, que era basicamente a dolarização da economia brasileira. Mostra esse plano para o Itamar gosta e autoriza o Collor, ao FHC, né, o Fernando Henrique Cardoso, a implementar esse Plano Real. Né, que era basicamente o quê? Além da dolarização, né, criação da URV, Unidade Real de Valor, que era esse período de transição, né, entre a troca do cruzeiro pelo real, né? A URV ela fazia essa conversão, ela tinha essa função de fazer a conversão, e a URV era sempre pautada no dólar. Então, uma URV era sempre um dólar. Né? Assim que foi feita a conversão, de forma que durante anos, né, o real valeu $1. Isso era lei, inclusive, estabelecida, inclusive, pelo Plano Real. Além disso, o equilíbrio das contas públicas, né? O arroxo dos gastos públicos, né? O Estado apertar os cintos para não gastar e, com isso, conseguir conter o déficit público, que, como eu disse para vocês, desde o período da ditadura, era grande. Bem, o Plano Real deu certo, né? Ele trouxe desemprego? Trouxe. Por quê? Porque as exportações brasileiras diminuíram, o Brasil teve um processo aí de desindustrialização, fechamento de muitas indústrias, teve também sucateamento da educação básica e superior, né? Assim, da educação pública, tanto no âmbito da educação básica quanto no âmbito da educação superior. Mas o principal problema da economia na época, o Plano Real conseguiu solucionar, que era a inflação. Né? Óbvio que ele não levou a inflação a zero, mas ele levou uma inflação que na época estava 3.000% ao ano, em patamares de 15% ao ano, 10% ao ano, ou seja, né? Assim, conseguiu conter e muito a inflação. Então, esse sucesso, né, na contenção da inflação deu uma popularidade muito grande para o Fernando Henrique, que em 94 lançou a sua campanha para presidente da República e conseguiu ganhar, né? Ganhou as eleições. Né? E aí ele assume em 95 como novo presidente do Brasil.
O Fernando Henrique ele foi responsável pela implementação do projeto político-econômico mais neoliberal que o Brasil. Sem sombra de dúvidas, o período áureo do neoliberalismo no Brasil foi o período do Fernando Henrique Cardoso. E qual era, digamos assim, o carro-chefe, né, desse projeto neoliberal? As privatizações. Né? Então, privatizações de estatais, como a Vale do Rio Doce, né? Também o sistema Telebrás, e aí que, né, acabou a Telemig, a Telesp, a Telerge, e criaram-se a Vivo, a Telemar, que é Oi, né? A TIM, enfim, né, uma série de empresas privadas que acabaram tomando conta desse mercado de telecomunicações no Brasil. Também criou o PROER, que era um programa de adaptação dos bancos brasileiros a esse novo quadro, esse novo panorama sem inflação ou com pouca inflação. Por quê? Os bancos brasileiros viviam há mais de uma década da inflação, né, da grande inflação. O povo brasileiro, como eu disse para vocês, apostava muito nesse lance aí da inflação e do uso, né, das poupanças. Né? Então, todo mundo investia em poupança. Era a forma de você guardar o seu dinheiro para que ele não se desvalorizasse. E o PROER era uma forma de adaptar os bancos a essa nova realidade sem inflação. Porque os bancos brasileiros, muitos estavam quebrando. Né? Então, era uma ajuda aí do governo federal aos bancos para que eles não quebrassem. De qualquer forma, ele não foi suficiente. Vários bancos brasileiros acabaram quebrando, sim. Um exemplo deles é o Banco Nacional, aquele que patrocinava o Sena, né? Que era um banco grande que acabou falindo nesse período aí. Também criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, que era basicamente o seguinte, né? O gestor público ele não pode gastar mais do que ele arrecada, né? Para que os municípios, os estados, eles tivessem suas contas em dia. Foi um período também das ONGs, das organizações não governamentais, que faziam as vezes do Estado. Né? Então, num período que houve uma diminuição do tamanho do Estado, né, principalmente nas periferias, né, nas áreas mais pobres, as ONGs elas acabaram substituindo o Estado. Né? As ONGs eram organizações, instituições aí, de capital misto, muitas vezes, né, que tinham tanto capital de empresas privadas, como também eram ajudadas em algum ponto financeiramente pelo Estado. Né? Algumas recebiam dinheiro assim, da ONU, da Unicef. Né? Foi aí, inclusive, que a Globo criou aquele Criança Esperança, né? Que é o quê? Fundos, né, que ajudavam financeiramente creches populares, né, assim, em favelas. Porque o Estado ele acabou contendo os gastos públicos e, com isso, fechou muito dessas creches populares, né, enfim, instituições que ajudavam a população mais pobre. E aí essas ONGs acabaram, como eu disse, fazendo as vezes do Estado, substituindo o Estado numa época em que o Fernando Henrique Cardoso acabou diminuindo os gastos do Estado dentro dessa ideia neoliberal que ele tinha. Essa ideia neoliberal, inclusive, fez com que o governo dele fosse um governo que não investisse na desapropriação de terras. Né? Lembrando que a própria Constituição de 1988 ela estabelecia que o Estado, paulatinamente, né, aos poucos, fosse desapropriando latifúndios improdutivos e passando terras para trabalhadores sem terra, né, para promover uma democracia fundiária no Brasil. Só que o Fernando Henrique não fez isso, justamente porque a ideia dele era não gastar dinheiro. E isso fez com que, então, o MST, né, esse movimento do Sem Terra, entrasse em confronto com o Estado. Né? Então, foi um período de muita violência no campo. Tá? Inclusive, na época, o presidente do MST, o Zé Rainha, foi preso, né, por conta de choque com a polícia, enfim. Fernando Henrique Cardoso, ele também consegue, em 97, um ano antes aí dele
iniciar a campanha para a reeleição, ele consegue mudar a Constituição brasileira, né? Fazer uma emenda constitucional que permitia a reeleição. Ele tinha uma base boa no Congresso, né? Conseguiu votação suficiente para mudar a Constituição e aí criou a reeleição, né? Que ele, hoje mesmo, fala que foi o grande erro do governo dele. Ele se arrepende de fazer isso, né? De acordo com ele mesmo. O governo do Fernando Henrique Cardoso, já no segundo mandato, aí a gente já está falando do segundo mandato, né? Após 99, ele sofreu com crises, né? E a primeira dessas crises foi o apagão, a crise energética, que foi o quê? Num ano de poucas chuvas e também, né, como nos últimos anos o Estado brasileiro, nessa ideia de não gastar, acabou, digamos assim, não investindo na ampliação da produção de energia, né, no Brasil, correu o risco do Brasil gastar mais energia do que ele produzia, e aí ter um apagão geral no país. Para que isso não ocorresse, Fernando Henrique ele fez um monte de decreto que visava aí a diminuição do gasto de energia, tanto na indústria quanto nas residências brasileiras. E isso também gerou crise, claro, né? Porque uma indústria que gasta menos energia é uma indústria que produz menos. Por exemplo, na época, a Fiat, inclusive, teve que fechar um dos turnos, né? A Fiat ela produzia em 3 turnos na época, matutino, vespertino e o noturno, e ela teve que fechar o noturno. Isso implicou em demissões, diminuição da produção industrial, enfim. Isso acabou gerando desemprego, né? Essa medida aí do Fernando Henrique. Para culminar, né, a economia mundial, né, viu uma crise forte, né, no ano de 97, 98 e 99, na Ásia, né, que em 99, inclusive, teve o seu ápice. Né? Isso acabou resvalando no Brasil, lembrando que na época o Brasil era muito dependente desse capital especulativo, da Bolsa de Valores. Né? Foi uma das formas que o Fernando Henrique pensou para tentar resgatar aí a economia brasileira. E esse neoliberalismo acabou gerando uma insatisfação. Ele deu certo, entre aspas, assim, no começo, ele conseguiu controlar a inflação, mas ao longo dos anos ele foi gerando muito desemprego. Né? E é justamente por conta dessa crise gerada pelo neoliberalismo é que o povo brasileiro acabou se cansando dessa política econômica neoliberal e em 2002 resolveu votar em outro projeto político, né, diferente desse projeto neoliberal que estava em vigor aí com o Fernando Henrique desde 95. E aí se inicia, então, o governo Lula. Lula ganha as eleições em 2002, né, inicia o seu mandato em 2003. Bem, o primeiro ano do governo Lula, na verdade, o primeiro ano e meio, foi um período de austeridade econômica, ou seja, o Lula ele resolveu fazer uma política ortodoxa mesmo, né, de contenção de gastos, justamente para dar assim, uma confiança ao mercado, porque o mercado internacional, o capital internacional, ele visse o governo do PT com bons olhos. E aquele medo, né, de socialista, aquela coisa toda, sumisse. O Lula conseguiu, né, essa confiança, né, e aí após 2004, né, principalmente após a metade de 2004, o Lula ele começou a implementar a política dele, né, assim, a política econômica dele, que era uma política que se baseava no investimento do Estado no crescimento econômico. E aí, a resposta foi imediata, né? Porque entre o ano de 2004 e 2008, o crescimento do PIB brasileiro foi grande, né? Como nunca, aliás, como, digamos, só se viu na época da ditadura, né? Então, durante esse período aí da nova república,
os maiores crescimentos do PIB brasileiro foram no governo Lula. Por exemplo, eu coloquei aí, né, em 2004, 5,76%, né, em 2007, 6,7%, em 2008, 5,9%. Para vocês terem uma ideia, ano passado, o PIB brasileiro cresceu 5%. Né? Então, esses crescimentos aí de 5,76%, 6,07%, 5,09% são crescimentos grandes para os tempos, né, de hoje, né, assim, para períodos, digamos assim, pós-crise do petróleo. Bem, o Lula também, após o 2004, ele começou a lançar os seus projetos sociais, né, o Fome Zero e o Bolsa Família. Primeiro, Fome Zero, que era o quê? A distribuição, né, de pequenas quantias, aí R$50, mas na época R$50 até dava para muita coisa. Lembrando, nesse período aí, o salário mínimo era R$300, né? Então, R$50 era alguma coisa assim. Real valia, né, gente? Não é igual hoje. Bem, lembrando que nessa época o dólar estava tipo 1,5, né? R$1,50, R$1,70, R$1,80. Não era igual agora, que é R$6, quase R$6. Mas o Fome Zero era o seguinte: as famílias de baixa renda, elas recebiam um valor de mais ou menos R$50 por mês, que elas só podiam gastar em supermercado com comida, tá? E o Bolsa Família depois, que foi até ampliação desse Fome Zero, né? Que é a distribuição de uma renda mínima, bem pequena, assim, mas que na época também dava para alguma coisa, que era valores assim de R$150 em média, né? Para as famílias de baixa renda, para poder custear, enfim, né? Tanto comida contra outras contas mais básicas para essas famílias. E o Bolsa Família, ele contava o seguinte, né? Tinha algumas exigências, por exemplo, as famílias que tinham filho, do filho estar matriculado em escola pública, aquela coisa. Criação do ProUni também, que são bolsas para estudantes de baixa renda que não passavam nas universidades públicas e que acabavam conseguindo vagas nas universidades particulares, nas faculdades particulares. E aí recebiam uma bolsa de ou 50% ou 100% do governo federal. O mensalão foi o primeiro escândalo de corrupção do governo PT, né? Que foi o quê? O aparecimento, né, de compra de votos para aprovação de leis, né, e medidas do governo federal. Ele foi, no final das contas, denunciado, né, pelo Roberto Jefferson, que havia recebido a promessa de ganhar a presidência dos Correios. E como isso não aconteceu, ele acabou colocando a boca no trombone, né? Foi até julgado, né, por corrupção passiva, né? Ele foi incriminado, né, por essa conduta ilegal, né, criminosa, e inclusive perdeu o mandato dele de deputado, tal. O mesmo Roberto Jefferson, que hoje é interlocutor do governo federal. Bem, esse primeiro mandato do Lula aí também ficou marcado pela guerra do PCC em São Paulo. Isso porque, na época, o Marcola, né, o líder do PCC, foi preso pelo governo de São Paulo e foi colocado numa prisão de segurança máxima, sem contato com ninguém, a não ser os seus advogados, mesmo se o contato era restrito, era muito vigiado. E ele, então, ordenou ataques a ônibus, delegacias em São Paulo, justamente para pressionar o governo de São Paulo a levá-lo para uma penitenciária comum, né, o que acabou acontecendo. Isso, pela primeira vez, mostrou a força do PCC no Brasil. Tivemos também o apagão aéreo, né, que começou com um acidente da Gol, né? Na época, um grupo de empresários norte-americanos estava querendo comprar um Legacy, um jatinho brasileiro da Embraer. E o que acontece? Eles resolveram voar com os radares desligados ali na região da Amazônia. Como os equipamentos de radar do Sindacta, que era o Centro de Aviação Civil no Brasil, estavam incapazes, né, assim, incapacitados de identificar, né, assim,
aviões que voavam sem os seus radares ligados dentro da Amazônia, ocorreu um choque, né, mesmo que de leve, né, entre um avião da Gol e esse Legacy, que era pilotado por norte-americanos. O avião da Gol veio a cair, né, assim, vitimando cerca de 170 pessoas. E o Legacy acabou se salvando, né, assim, conseguiu pousar, assim, fazer um pouso de risco. E esse acidente ele acabou evidenciando, né, a precariedade dos radares do Sindacta, né, desse centro de aviação civil no Brasil. E aí existiu a necessidade de compra de equipamentos mais sofisticados para identificação de aviões dentro do espaço aéreo brasileiro. Tá? Bem, o novo Enem, né, foi criado em 2009, né, no penúltimo ano do segundo mandato do governo Lula. Lembrando, né, esse sucesso econômico, né, do Lula no primeiro mandato, ele acabou estimulando a população a votar no Lula, né, em 2006 de novo. Né, e aí ele assume um segundo mandato em 2007. Bem, e em 2009, né, já no penúltimo ano aí do segundo mandato, ele cria o novo Enem, que é uma unificação, uma integração dos vestibulares pelo Brasil afora. Antigamente, os estudantes eles tinham que se inscrever em diversos vestibulares, né? E o Enem veio para esse novo Enem veio para unir, né? Unificar, integrar o sistema de vestibulares no Brasil. O REUNE, né, que foi um projeto de ampliação das universidades federais do interior, né? Então, inclusive Minas Gerais foi o estado que mais ganhou aí com o REUNE, né? Então, por exemplo, o próprio campus de medicina daqui de Divinópolis foi criado nessa época, né? Lá da UFSJ, o campus Dona Lindu, que é aqui em Divinópolis, apesar de ser da UFSJ, é aqui em Divinópolis, ele foi criado nessa época. Né? Então, a ampliação, por exemplo, da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, da Federal do Triângulo Mineiro, da Federal de Uberlândia, da UFLA, ampliação da própria UFOP, da UFSJ, da Unifenas, né? Isso tudo está nesse Fenas, acho que Fenas mesmo, que é a Federal de... enfim, é isso mesmo. O REUNE, então, ele fez, digamos assim, diminuir a diferença entre as federais das capitais, por exemplo, a UFMG, e as federais do interior. Né? No caso, por exemplo, a UFSJ, a UFLA, né? A Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, né? Então ampliou o número de cursos superiores dessas federais do interior. E o PAC, né? O PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, né? Foi o último plano econômico, digamos assim, do Lula, que era investimento em infraestrutura para gerar emprego, né? Principalmente dentro da construção civil, de obras públicas, né? Para alavancar o crescimento econômico do Brasil. O sucesso da época do Lula, né, acabou fazendo com que ele transferisse capital político para a Dilma. Né? E a Dilma, ela conseguiu, então, se eleger em 2010, né, ganhou as eleições e se transformou a primeira presidente mulher do Brasil em 2011. Né? O governo da Dilma não teve o sucesso do governo do Lula. Especialmente no âmbito econômico, né, o governo da Dilma foi ladeira abaixo, digamos assim. Tanto é que já no primeiro mandato ela sofreu com as manifestações de 2013, né, que começa lá em São Paulo por conta do aumento de 20% na passagem do ônibus e do metrô.
mas acaba se espalhando pelo Brasil, e aí as motivações são várias, e principalmente a crise econômica, ela acaba sendo, digamos assim, um motivador para as pessoas irem para as ruas. A Copa do Mundo de 2014, que acabou sendo um fiasco, primeiro porque as críticas, né, do governo brasileiro estar gastando com estádios, né, que não era prioridade para o Brasil na época, com certeza não era. E também, óbvio, né, o 7-1, né, a humilhação que a Alemanha impôs ao Brasil, acabou também, digamos assim, contribuindo para as críticas à Copa do Mundo, ao Brasil ter organizado a Copa do Mundo, ter gastado dinheiro para essa Copa do Mundo, né, numa época de crise econômica. A Lava Jato, ela apareceu justamente investigando escândalos de corrupção dentro da Petrobras, até que no início ela foi chamada até de Petrolão, né, fazendo referência a um mensalão, que era, né, essa venda aí de cargos públicos dentro da Petrobras, né, de propina com verbas da Petrobras, enfim, escândalos de corrupção ligados à Petrobras. Isso manchou ainda mais a imagem de um governo que não era popular, né? Precisava, óbvio, de um argumento para que se pedisse o impeachment da Dilma. Lembrando que mesmo com a sua imagem arranhada, ela consegue, né, vencer as eleições em 2014, apertado, é claro, assim, lembrando que a margem de votos dela foi mínima, né, em cima do Aécio foi 300 mil votos, o que não é nada, né? Mas ela vence, né, em 2014 e assume um novo mandato, segundo mandato em 2015. Mas, de certa forma, a cama de gato já estava sendo preparada para derrubar ela, né? Ela não tinha muita articulação no Congresso, ela não tinha um poder de diálogo, né? Não tinha popularidade junto ao povo, especialmente por conta da crise econômica. E então precisava-se de um argumento, né? E esse argumento veio com as pedaladas fiscais. O que são as pedaladas fiscais? Uma forma de maquiar as contas públicas, né? Ela atrasava fazer o repasse do governo federal para os bancos federais, né? Os bancos públicos. E com isso, quando eles divulgavam os balancetes das contas públicas, sempre parecia ter mais dinheiro do que realmente tinha, porque ela publicava os balancetes antes de pagar as contas do governo, né? Então, sempre parecia ter mais dinheiro todos os meses do que realmente tinha. Então, ela divulgava, né, que o governo tinha X em reais todos os meses, né? E aí, depois de divulgar, ela pagava as contas. E, obviamente, aí teria X menos um tanto, né? Então, o governo federal ele trabalhava com déficits maiores do que ela divulgava. Por isso, então, abriu-se um processo de impeachment, né, contra ela. Como a popularidade dela era muito baixa e mesmo dentro do Congresso ela não tinha uma base para sustentá-la, ela acabou sendo impeachmentada e aí quem assume foi o vice dela, Michel Temer, né? Então, Temer assume a partir aí de 2016. Bem, galera, essa frente B vai até aí, né? Até a posse do Temer, né? Até o impeachment da Dilma. Então, a gente acabou a frente B, né, da história do Brasil. As próximas aulas, então, serão sobre frente A, tá? Então, um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.